são análises e tudo faz parte do contexto. Não é dar uma viajada quando a gente fala desse tipo de assunto, porque tudo isso, o que tá acontecendo hoje é um reflexo de várias coisas. A gente fala, pô, foi muito legal a Copa do Brasil, mas foi um ponto fora da curva do que é o São Paulo hoje. São Paulo é um clube que precisa de reestruturação e a torcida precisa entender. Muita gente não entende, acha que tem que brigar pelas 3 competições, e quem vende também esse discurso são os próprios técnicos, diretores, presidentes do São Paulo. Eu acho que precisa ter alguém com coragem de falar, meu, não dá, a gente vai tentar o melhor possível, entendeu? A gente vai tentar o melhor possível, mas não dá. Inclusive, é engraçado, porque hoje os defensores, eu falo defensores porque eu não consigo achar uma palavra melhor, porque eu não tenho, o que eu tô falando assim, eu não tenho nada contra, eu não acho que tem que, sabe, colocar no paredão ou colocar no pedestal o Zubeldia. Porque tem gente que coloca no paredão em qualquer situação e coloca no pedestal em qualquer situação. Entendeu? Tomou 3 ontem e coloca no pedestal, fala, não, ele é o cara, que é Libertadores. Pô, grupo assim, Unidos da Guaricana, lá de Goape, entendeu? Não dá. Tem que, tinha que passar. Tinha que passar e ainda perdeu ponto em casa. E tem diversos fatores que eu acho que tem que ser considerados, que é perder o fator Morumbi. Hoje qualquer time chega no Morumbi e tá, foda-se que é no Morumbi o jogo. O ponto o Zubeldia, ele tem um elenco na mão. Hoje o elenco gosta muito dele. Bacana. Só que, até a minha pergunta ele não respondeu ontem, ele não consegue, na minha visão, e eu perguntei qual é a diferença do treinamento, porque quando você escolhe o 11 inicial, acredito que seja com base no que você vê no treinamento. Mas qual que é a diferença do treinamento pro jogo? Porque no treinamento parece que acertam tudo, mas no jogo a gente não conseguiu ver nada. E contra o Vasco, São Paulo teve 10 bons primeiros minutos. Depois disso descambou. Agora, o que tá acontecendo? Entendeu? Agora, sobre a questão de ficar ou não com o treinador, eu acho que vão atrás de alguém, já estão indo se bobear, vão já acertar, deixar tudo no gatilho só pra realmente rabiscar, demitir um, contratar outro. Acho que não vai fugir disso. Mas aí vai esperar o jogo do Flamengo, por exemplo? Eu não sei. Esse é o ponto. Pra mim, assim, eu falo que é importante pra temporada porque esse fim de semana você bate o pé. Ou você vai com o cara até o final do campeonato, ou você tira hoje. Porque ir com ele até o final do campeonato, você tem que respaldar verdadeiramente, tem que dar peças e show. Acho válida essa escolha, caso eles entendam com os jogadores também que é a melhor escolha. Mas eu temo uma situação que eu acho que vai acontecer, que é banco Zubeldia hoje. Tem 3 jogos complicados na volta. Flamengo no Maracanã. Vocês acham que vai ganhar do Flamengo no Maracanã? Eu não acho. Né? Então, assim, perde o Flamengo lá no Maracanã. Aí, já gera uma pressão, gera aquele debate, pega o Bragantino fora de casa, perde ou empata. Acho que ele cai no segundo jogo, porque essa diretoria não tem muito essa convicção. A gente sabe muito bem. Então, eu tenho esse medo, Senna, de que isso ocorra, de que o São Paulo banque a permanência hoje pra em um mês demitir, e aí daqui um mês a gente vai estar falando de um tempo de trabalho que foi desperdiçado com um cara que já não havia convicção. Então, ou hoje você bate o pé, aí eu falo bate o pé, assim, tem que vir a público falar isso, falar, a gente sabe que tá complicada a fase, a gente teve uma oscilação, o Zubeldia é o técnico do São Paulo até o fim da temporada. Ou você faz isso, ou você deixa no ar, como está sendo nessa sexta-feira, a margem de que a gente pode buscar a opção, a gente pode demitir. Não vão fazer isso de bater o pé. Então, acho que o cenário mais assim, provável é esse mesmo, Senna, São Paulo, de repente, postergar uma demissão, e aí, do nada, perde jogos óbvios e demite. Tem uma coisa também, aproveitando, que eu acabei esquecendo de falar, a partir disso, que é a questão porque eu falo dos defensores, né? Os defensores hoje, ferrenhos, aqueles que, Zubeldia, sei lá, começou a guerra lá no Irã. Não, gente, tudo bem, coitado, tadinho, tá sem elenco. Tá com um monte de lesionado, tudo mais. Eu não acho que você tem que desconsiderar tudo. Acho que realmente você tem mais possibilidades quando você tem o Oscar e o Lucas. Porém, tem 2 coisas que depõem contra esse discurso. Número 1, aproveitamento, número, estatística. Que é o seguinte, antes do jogo contra o Vasco, o aproveitamento com Lucas e Oscar em campo
e sem Lucas e Oscar em campo era o mesmo. Não Igual. varia nada. Nada. Variável, eu acho que tinha mais gols com o Lucas e Oscar e mais gols sofridos. Mas no todo é a mesma Mas no coisa. todo é a mesma coisa, resultado. Que é o que a gente olha a tabela de classificação e fala, porra, volta 1 ponto da zona de rebaixamento. Ok. E o outro ponto que fala que não tem elenco, é isso que tá dificultando, na coletiva, o Zubeldia fala, não, eu acredito que a gente vai resolver com o que a gente tem. E no dia anterior, na coletiva de apresentação do Dineno, o presidente chegou, sentou e falou, montamos um grande elenco, montamos um bom elenco. Então, o time do São Paulo, o Zubeldia e a diretoria, publicamente, estão falando que o São Paulo tem um bom elenco. Competitivo e bom. Então, quem defende... Isso depõe contra quem defende o Zubeldia. E fala, não, o problema é que não tem elenco, que não tem peça. E você pode concordar ou não. O ponto é, quem está no São Paulo não está falando em reforço. Enxerga dessa forma. Então eu acho que assim, você quer defender o trabalho do Zubeldia? Acho que você tem outros caminhos. Você pode até bater, eu acho meio bobeira, porque você não pode se escorar só nisso, na questão da Libertadores. É porque, como eu falei, Unidos da Guaricana de Iguape. É nível babaiada. Entendeu? Nível montar o time da arquibancada tricolor. Não dá, era obrigação ter passado. E em primeiro. Era obrigação. Não fez mais do que obrigação. Ponto. Agora, Copa do Brasil. Passou do Náutico. Tá bem na Copa do Brasil. Eu li esse gesto, tá bem na Copa do Brasil. Pô, bem na Copa do Brasil. 2 jogos contra o Náutico. Agora vai pegar o Atlético Paranaense. Desculpa, é obrigação o São Paulo passar. De fora, hein? O Atlético Paranaense mal. É obrigação. Então, você soma todos esses fatores, eu acho que se você quer defender o trabalho do Zubeldia com unhas e dentes, porra, escolhe outra motivação. Porque essa, nem o Zubeldia tá defendendo a falta, a ausência. Ele fala da questão dos lesionados, claro que sim, mas fala que tem um bom elenco. E se o Zubeldia reclamar, o presidente tá contradizendo ele. E assim, a gente falou algumas vezes, a gente fez dinâmicas no Bom Dia, em outros programas nossos, assim, pra ver até a opinião da galera em relação ao elenco do São Paulo comparado aos outros 19 do Brasileirão. Pra ver, será que o elenco do São Paulo é tão ruim assim pra ficar lá, por exemplo, no Z4? São Paulo é pior que o do Vasco? Então, não é pior que o Vasco, não é pior que o do Sport. É pior que o Mirassol? Não é pior que o Mirassol. É pior que o Fortaleza, tá jogando bem. Que o Vitória. Sabe? Não é. Não, tudo bem. Eu peguei os exemplos de times que o São Paulo jogou contra já. E que não ganhou. Não ganhou. Em casa. Então. Em casa. Mirassol, Vasco, Sport, Fortaleza. E é isso que eu falo, até pra provocar aqui, pra lançar uma provocação, né? É claro... Calma aí, ô Abanju. Falou, Não, mas assim, é claro que assim, não dá pra você ignorar que, porra, você perde, sei lá, 5 titulares, 6 titulares... Qualquer time do mundo vai ter um problema, é lógico. Mas é aí, nesse ponto, que você vê um cara que sabe desenrolar, né? Que saiba ser um pouco acima da... Não, nem acima da média, mas saiba fazer algo com o time com desfalques, porque isso a gente já falou, acho que até no jogo contra o Mirassol, antes do jogo contra o Mirassol, você não vê questões táticas do time do São Paulo hoje. Por exemplo, jogamos com os reservas. Beleza, mas você tem um sistema de jogo já implementado. Ultrapassagem de laterais, triangulações, jogadas ensaiadas. Hoje o São Paulo ele é um catado que você joga a bola no Luca ou no ponta que tiver lá, o Lucas Ferreira, Ferreirinha e tal, e resolve aí. Acho que essa balela, né, de falar do elenco, ela é válida quando o São Paulo pegar o Botafogo fora de casa, como já pegou, enfim, empatou. Quando pegar Flamengo no Maracanã, Flamengo em casa, pegar o Palmeiras, é válido falar de elenco. Olha os times que a gente tá perdendo em casa. E aí, Senna, queria lançar uma provocação, como você falou aqui. Vai lá, Marcelo Tass. Em 2017, vocês lembram bem, né? Que é um ano, assim, desastroso. São Paulo, ele briga do começo ao fim para não cair no Campeonato Brasileiro. Naquela temporada, na 12ª rodada, que é essa que o São Paulo jogou ontem, o São Paulo tinha 11 pontos. 11 pontos, então eram, enfim, pontos conquistados. Essa temporada tem 12, tem um ponto a mais, que é um empate a mais. Mas, aí vale esse apontamento, né, que é algo importante. O São Paulo, no período, né, 2017, desses 11 pontos,
9 foram em casa, vencendo 3 jogos em casa. Então, nessas 2 rodadas iniciais, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esses foram os pontos do São Paulo. Então, ainda em 17, ainda tinha essa coisa. Vai jogar no Morumbi, é complicado. A gente ganhou do Palmeiras, com um time horroroso em casa. E aí, para além disso, né? Porque eu posso falar disso e tudo mais, e aí acho que a gente tem que olhar plantel. O Zubeldia não consegue fazer algo melhor, na visão de alguns, que acho que é uma parcela assim bem pequena, porque ele não tem plantel. Em 2017, o time que a gente tá de efeito comparativo era, no gol, Renan Ribeiro, na direita, Felipe Araruna, à esquerda, Júnior Tavares. Meio de campo... Boa, perfeito. Meio de campo, a zaga, melhor dizendo, Lugano e Rodrigo Caio. Que bebida é essa? O meio de campo, Jusilei e Thiago Mendes. Cueva centralizado, Marcinho, Denilson e Lucas Prato. Esse era o time. Peraí, vamos Gostava de do Prato. Vamos lá, então. Renan Ribeiro, Araruna... Renan Ribeiro é melhor que o Rafael? Não. Mesmo nível. Be- Pra mim. Não, você pelo amor de Deus, Rafael é melhor goleiro que o Rafael Renan foi Eu Ribeiro. gostava do Renan. Tá, enfim. Mas o Cedric Soares pra mim é melhor que o Araruna, que não é também. Ontem ele deu, nem a carreira, ontem ele deu um Ele foi cruzamento. horrível, mas ele é melhor. Enfim, a zaga, Lugano já não era o Diego Lugano em 2005, ainda assim ajudava, mas acho que a zaga Alan Frank e Arboleda é melhor que Diego Lugano e, enfim, Rodrigo Caio. Na esquerda, Tavares, pra mim o Enzo Dias é melhor que o Júnior Tavares. Meio de campo do São Paulo era Jusilei e Thiago Mendes. Jusilei e Thiago Mendes, tá. O Mendes, Jusilei é melhor que o Pablo Maia. É que aquele ano do Jusilei era bom, mas ok. Tá e bom, vira uma o Thiago discussão. Mendes também tava bem, o Alisson é o cara que joga sozinho. O Essa meia- época, o Jusilei já tinha dado aquele passe pro lado contra o Vasco? Ainda não, isso não. foi 2018. No meio, Christian Cueva, né? E aí, No lugar do Luciano. Exato. E aí nas alas, Marcinhos, enfim, Denilson e Lucas Prato. Esse era o time do São Paulo. Cara, o Marcinho não é melhor que o Luca hoje. Esse time tem 1 ponto a menos, então assim, teve um ponto a menos do que esse São Paulo atual na 12ª rodada. É só elenco a culpa, você acha? Não, então. Aí que tá. Porque assim, eu pelo menos sempre falo aqui no Arquibancada, nos vídeos, nos pré-jogos e tudo. E eu sempre uso essa analogia falando do bolo da culpa, né? Conforme o tempo passa, essa fatia vai aumentando para um lado ou para o outro. Todo mundo tem culpa aí. Todo mundo. Não dá para eximir jogador, não dá para eximir diretoria, técnico, Tem nada. culpa todo mundo. Tem culpa todo mundo aí, né? Tem culpa eu, tem culpa o Chacon. Mas o problema quem que tem mais culpa disso daí, né? Porque até um determinado momento você fala, pô, o elenco do São Paulo eu acho que ele não é ruim. Mas ele é desequilibrado, ele é mal montado, porque a gente falou ontem, falta um meia na reserva do Oscar, falta um lateral, falta um primeiro volante, né? Então, tem essas questões aí, né? Só que, com elencos ruins, um treinador bom, ou minimamente criativo, ele consegue fazer variações, ele consegue... por exemplo, você pega um bom chefe de cozinha, se tiver na geladeira um ovo lá, um alface e queijo, o cara sabe fazer um puta de um omelete legal, né? Agora se eu for cozinhar, é capaz de eu quebrar o ovo, derrubar que o queijo tava vencido e o alface vai ser a única coisa que eu tenho pra comer que eu não gosto. Então, assim, não adianta. Eu acho que por toda essa questão aí do time do São Paulo, que não tá mostrando evolução tática, o São Paulo passa tempos de treinamento e não melhora, eu acho que o próprio elenco já percebe que já bateu no teto. Porque você começa a perceber de alguns jogadores, não digo corpo mole, mas as defesas pro Zubeldia, e aí só um ponto que eu falei também alguns meses atrás. Eu era contra a demissão do Zubeldia no meio da temporada, e eu falei várias vezes isso aqui, porque eu fico com muito No meio receio. da temporada, você falou ali no meio dos jogos. No mês passado, por exemplo, até o mês passado. Porque assim, você vê o elenco muito fechado com o treinador, se você demite ali, você cria um racha com o elenco, uma treta que naquele momento eu não acho que seria inteligente. Então tem que manter o cara ruim porque o elenco gosta dele? Não. Mas naquele momento, se você demitisse o Zubeldia ali, na minha visão, na minha opinião, né? Ia rolar uma treta muito grande com o elenco, ia quebrar aquele laço de confiança. Como foi, por exemplo, em 2020, na reta final do Brasileiro, que a diretoria chega, demite o Alexandre Pássaro, tira o Raí, tira um monte de gente ali,
e aí quebra um pouco aquele vínculo de confiança do elenco. Eu não tô falando se é certo ou errado, tá? Mas isso acontece. Só que, a partir daí, você não vê o São Paulo evoluir. Nisso que eu falei de, tática, variação. Você vê, o São Paulo jogava com 3 zagueiros, tava funcionando. De repente, o time foi voltando a jogar do mesmo jeito que jogou o Paulista, que empatou com o Velo Clube e Inter de Limeira. Mesma coisa, mesma formação tática. Aí a inovação foi só fazer a dobra de laterais, que dependendo do adversário, dependendo da situação de jogo, funciona, surpreende. Mas o que era pra ser um improviso para surpreender os outros, virou regra. E o São Paulo não sabe mais jogar de outro jeito. Aí ontem, sejamos justos, né? Todo mundo gostou da escalação de ontem, com o que tinha, com o que estava disponível. Sim. Só que isso também depõe contra o treinador. Lógico, porque aí você coloca as melhores peças, eu só discordo de uma, que é o Luciano Armando, não sou muito fã. Não do Luciano, mas eu acho que ele tem um outro papel que poderia ser feito. Poderia ter entrado o Matheus Alves para essa função. Sim. Mas de resto, não teve dobra de lateral, que era a coisa mais criticada naquele momento. Uhum. Era aquilo, era o que podia ter sido feito. E aí, tem nada mudou. Nada mudou.